esse jogo nunca, e não me sujeito a esse jogo. Eu salvei o Lises aqui, não tinha nada a ver comigo, salvei o Lises aqui. Tem joguinho que eu não faço, meu irmão. Jogo sujo eu não faço. A minha política ela sempre tem um limite. Com a graça de Deus e pela grandeza da pátria, dou por aberta a presente sessão extraordinária e solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alessio Espínola. Presente. Vereador Cabral. Presente. Carlinhos Oliveira. Celso Dalmolin. Presente. Damasceno Júnior. Presente. Doutor Boca Santa. Presente. Fernando Halber. Presente. Gugu Bueno. Jaime Vazata. Presente. Josias de Souza. Presente. Mauro Seiber. Presente. Mazuti. Presente. Misael. Presente. Desculpa, Júnior. Olavo Santos. Parra. Presente. Paulo Porto. Presente. Pedro Sampaio presente. Policial Madril. Presente. Rômulo Quintino. Serginho Ribeiro. Presente. Valdecir Alcântara. Presente. Número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente recebido pela mesa. Ato da presidência, número 42/2017. O presidente desta casa, Gugu Bueno, nos termos que dispõe os artigos 90 e 91 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve convocar os senhores vereadores para a realização de uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 8 de maio de 2017, com início previsto após o término da sessão ordinária do dia, para deliberar em única discussão e votação sobre a seguinte proposição: projeto de decreto legislativo número 1/2017, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que opina pela regularidade com ressalva das contas do Poder Executivo do município de Cascavel, referente ao exercício financeiro de 2014, bem assinado, dia 4 de maio, pelo senhor presidente Aldino Gugu Bueno. Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 1º. Constituição Federal. Volta amanhã. Senhores, coloco em discussão, então, nosso único item da pauta, vereadores, da sessão extraordinária. Coloco em discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 01 de 2017, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que opina pela regularidade com ressalva da conta do Poder Executivo do município de Cascavel, referente ao exercício financeiro de 2014, de autoria da Comissão de Finanças, a quem agora passo a palavra ao presidente da comissão. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, distinta assistência. Como presidente da Comissão de Finanças, juntamente com Jaime Vazata e Mazuti, nós analisamos o projeto, veio o projeto, um parecer prévio do Tribunal de Contas, aprovando as contas de 2014 do prefeito, então, Edgar Bueno, em exercício. Analisamos que houve duas ressalvas: a falta de comprovação da regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social e também a falta de registro passivo autorial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com laudo, o RPPS. Na sequência, teve a correção posterior. Então, a comissão resolveu aprovar as contas, sendo que a parte técnica do Tribunal de Contas
veio com 2 ressalvas, mas na sequência aprovando. Então, peço voto nominal para o projeto de decreto. Muito obrigado. Gostaria de uma parte, vereador. Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, parabéns pelo trabalho da comissão, uma vez que prestado com toda a seriedade e competência. Eu vejo essa aprovação do parecer de vocês com a ressalva aqui, onde os itens aqui do voto do relator, do ministro, o item falta de comprovação pela regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, foi convertido em ressalva, tendo-se em conta que o certificado de regularidade previdenciária foi apresentado e segundo a unidade técnica. Muito embora o certificado se refira ao período posterior à análise, o item pode ser regularizado, uma vez que a possibilidade de emissão da certidão comprova que as medidas saneadoras foram tomadas pelo Poder Executivo de Cascavel. E quanto ao item falta de registro ao passivo, este apontamento foi convertido em ressalva e a defesa comprovou ter efetuado o devido registro, entretanto, por ter sido realizado somente no exercício 2015. Então, perceba a intempestividade aqui na apresentação. Essa ressalva vem para abarcar aí que o poder público ele tem que ser sério e fazer os apontamentos e tratar. Posso concluir, senhor presidente? Por favor, tratar essas matérias que envolvam o erário, mas aqui não deu notório aqui prejuízo ao erário. Então, parabéns aí pela decisão de vocês aí e nessa comprovação aí desse parecer. Satisfeito. Obrigado. É importante, né, foram sanadas as ressalvas, foi colocado toda a situação do Tribunal de Contas, que realmente, tecnicamente, tem totalmente propriedade na situação, né, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, muito obrigado. Senhores vereadores, conforme é garantido por lei, eu agora quero convidar ao ex-prefeito Edgar Bueno, depois que nós ouvimos a Comissão de Finanças, para que possa vir fazer a sua defesa nesse processo de aprovação das suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado. Para os senhores vereadores, em especial para os vereadores de primeiro mandato, isso é tradição, isso está em lei, é direito do gestor de participar deste processo. E também já vi alguns comentários sobre o fato do ex-prefeito estar ali na nossa antessala. Eu quero dizer a todos que, até por uma questão de respeito e tradição, a nossa antessala sempre foi utilizada para receber autoridades. Prefeitos, ex-prefeitos, secretários de Estado, deputados, né? E não seria de outra maneira que nós trataríamos esta questão. Então, por isso que o ex-prefeito Edgar Bueno estava esperando esse momento da votação na nossa antessala, em respeito, acima de tudo, em nome do respeito institucional que deve haver entre os poderes, né? Vereador Fernando Halberg, vereador Paulo Porto, vereador Mazzucci, vereador Jorge Bocasanta. Então, quero convidar, então, ao ex-prefeito Edgar Bueno, se for da sua vontade, para que faça uso da palavra nessa discussão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que opina pela regularidade com ressalvas das contas do Poder Executivo do município de Cascavel, referente ao exercício financeiro de 2014. Quero lembrá-los também que o ex-prefeito Edgar Bueno esteve presente perante a Comissão de Finanças, discutindo esse parecer prévio, para que a Comissão de Finanças pudesse elaborar esse projeto. Com a palavra, o ex-prefeito Edgar Bueno. Minha saudação ao presidente Hugo Bueno. Em seu nome, saudar todos os vereadores e alguns, para mim, novos vereadores, que houve uma renovação considerável na Câmara nas últimas eleições. Então, estou tendo o prazer de ver aqui várias caras novas no Poder Legislativo de Cascavel. E eu já aproveito, além de saudá-los, para desejar também que façam um excelente mandato. Estou vendo aqui do lado o Josias, que já foi vereador, né? Que já esteve fora e voltou. A vida é assim, né? Ela vai fazendo suas voltas, suas curvas, e a gente sempre atende o apelo e o comando da sociedade. Primeiro, eu queria contar um assunto para vocês que eu acho que é inerente a essa questão. Quando o Salazar,
Barreiros largou a prefeitura em 2000, eu assumi em 2001. Quando um prefeito sai da prefeitura, ele continua respondendo muita coisa durante 1, 2 anos depois. Isso é assim, uma rotina, que foi para o Lisas, que foi para o Salazar, que é para mim, e quando o Lisas assumiu foi para mim, e que é agora para mim, e que será assim para o Parense também. Uma administração, ela não começa e termina no término do mandato do prefeito. Uma administração, ela continua sempre, porque uma cidade continua sempre em movimento e sempre tem obras que se passam de uma administração para outra para dar continuidade. Não existe, tecnicamente, você dizer, ó, tal dia vou terminar meu governo, tal dia vou terminar minhas obras. Não, não é assim que funciona. Por outro lado, cada obra que o prefeito anterior deixar de concluir por falta de tempo, ou porque começou mais tarde, o dinheiro tem que ficar garantido, depositado, carimbado para aquela obra. Pois bem, então, assumi em 2001, menos experiência política que tenho hoje, mas com sensibilidade. O Luiz Frari, que está aqui, era meu secretário de Finanças, e ele recebeu o primeiro ofício lá do Salazar Barreiros, pedindo uma documentação que ele precisava mandar para o Tribunal de Contas. O Luiz Frari foi até o meu gabinete, solicitou se eu autorizava. E não tinha razão de não autorizar, a não ser que eu quisesse fazer uma perseguição política em cima do Salazar. Aí eu avisei ao Frari, Frari, quando vier qualquer pedido de informação do Salazar, que foi o meu maior adversário político da história de Cascavel, quando chegar um ofício dele, se atenda sem me consultar. Imediatamente coloque tudo à disposição dele. Pois bem, depois veio o Lísias. E o Lísias, talvez, por orientação de terceiros, que não têm a mesma responsabilidade que tem o chefe ou mandatário, orientaram o Lísias para consumir com os documentos que vinham do Tribunal de Contas para mim. Então, eu senti ali o que é a dureza de uma perseguição. Pois bem, como aquilo costumeiramente aconteceu, fui direto ao Tribunal de Contas para mudarem o endereço toda vez que comunicasse à prefeitura que viesse cópia diretamente para o meu endereço, para mim não sofrer essa perseguição. Quer dizer, eu cortei caminho para me livrar dela. Pois bem, o tempo passou e agora tem uma conta minha aí para ser analisada pelos nobres edis. O Tribunal de Contas aprovou as minhas contas. E o Tribunal de Contas do Paraná é um dos mais rigorosos e mais bem equipado e informado do Brasil. É o número 1 do Brasil. Com uma pequena ressalva. O que é essa ressalva? Eles aprovaram, porque se eu não tivesse resolvido a ressalva, não aprovaria, mas eles aprovaram com uma pequena ressalva, que foi um atraso num pagamento, que isso aconteceu em 2014 por uma questão de uns 15 dias, e foi exatamente a hora que eles nos questionaram. Em torno de 15, 20 dias depois, foi resolvido esse problema. Foi quitado esse problema. E nós já tínhamos a certidão negativa, e o tribunal reavaliou, nós mostramos ao tribunal, fizemos uma defesa para o tribunal, e o tribunal considerou que estava tudo corretamente, aprovou nossas contas de 2014 com essa ressalva, porque eles não tiram a ressalva, por mais que a gente tenha resolvido o problema. Eles deixam isso como registro. Pois bem, aí eu fui chamado aqui no mês de fevereiro pela Comissão de Finanças da Câmara, que me chamou, me questionou, conversamos, respondi às perguntas que eles me fizeram, fui embora e fiquei sabendo que eles deram parecer favorável das minhas contas, tecnicamente, porque tiveram tempo para olhar, analisar, e tem, inclusive, pessoas especializadas para analisar a conta nessa Comissão de Finanças da Câmara. Não são leigos em contabilidade. Não, tem pessoas especializadas. Pois bem, aí fiquei sabendo que esse parecer foi favorável à aprovação das minhas contas.
E que fica à disposição da casa aí para os demais vereadores a partir de 28 de fevereiro. Estava à disposição. Quem quiser fazer uma avaliação, quem quiser fazer uma análise mais profunda, tem a comissão que já avaliou e que pode ceder esses documentos. Pois bem, eu fui convidado para vir aqui pelo presidente da casa, qual eu agradeço. Mas tomei a decisão de não vir. Eu falei, por que eu vou lá estragar uma coisa que já está boa, que já está tudo certo? Aprovação do tribunal, que é o mais difícil. Aprovação da comissão, que também é feito uma análise com lupa. Eu falei, por que eu vou lá discursar e estragar um negócio aí daqui a pouco? Eu nem vim aqui, eu estava trabalhando. E aí eu recebi uma ligação que eu fiquei um tanto quanto triste e preocupado, porque também não sei se é verdade, que foi feita uma articulação política. E essa articulação política era para desaprovar as minhas contas, para castrar politicamente. Mas o que eu incomodo? Não tenho cargo. Estou cuidando da minha vida, estou trabalhando. Já não tenho nem idade para enfrentar uma outra prefeitura. Então, eu não sei por que essa preocupação da castração política, tipo como era no regime militar. Olha, esse cidadão aí, ele não fez nada errado, mas ele nos incomoda, então nós vamos mandar prender ele. Era assim que fazia. E se isso foi verdade, que houve articulação política, exatamente do jeito que eu vou me sentir. Não acredito nisso. Mas aí fiz um esforço e vim aqui para fazer, primeiro, essas colocações que fiz. E se o presidente me permitir, eu queria colocar ao plenário qualquer dúvida técnica que algum edil possa ter e que me possa perguntar também, tecnicamente. Vamos deixar a política de lado. Nós vamos falar tecnicamente. Aqui temos 21 vereadores. E que daqui a 4 anos vão ser julgados. Ou pela população, vocês vão para a eleição. Ou pelos atos, que muitas vezes não é nem erro de quem assinou, mas pode ser um erro técnico, às vezes da equipe, mas quem paga? Quem paga é o eleito. Quem paga é o prefeito, é o vice, é o vereador. Quem paga pela não aprovação da Câmara é o presidente e a sua diretoria. Então, daqui 4 anos, isso vira tudo de novo. E, politicamente, eu sempre tive a capacidade de separar coisas administrativas, técnicas e política. Política, jamais pensei em prejudicar alguém. Tecnicamente, tive que tomar minhas decisões, que muitas desagradou até muita gente, mas tecnicamente eu tinha que fazer. Então, senhor presidente, primeiro, estou vindo aqui humildemente pedir a todos que façam como o Tribunal de Contas fez, dando parecer pela aprovação, que ajam como a própria comissão da Casa também fez, dando parecer favorável, além de fazer esse pedido, porque não me sinto injustiçado se eu for julgado politicamente. Tecnicamente, eu, com certeza, aceitarei, com humildade, e tenho que pagar pelos meus erros. Mas se eu não cometi erro, eu vou ser julgado só politicamente, me sinto injustiçado. Pois bem, então, se o presidente permitir, eu me coloco à disposição para responder aí qualquer questionamento com referência à questão técnica. Na verdade, prefeito Edgar, não precisa da minha permissão, porque isso é garantido por lei, é seu direito de estar aqui fazendo a sua defesa sobre as suas contas, e também como é direito também dos senhores vereadores fazerem questionamentos.
única coisa que eu posso intervir, até porque tem que garantir a ordem dos trabalhos, é que esses questionamentos sejam única e exclusivamente acerca do que é tratado no parecer do Tribunal de Contas. Então, agora eu possibilito aos senhores vereadores que houver a necessidade de fazer algum questionamento ao ex-prefeito Edgar Bueno. E lembro a todos, em especial à sociedade de Cascavel, que desta mesma forma nós procedemos quando eu estava na presidência e nós deliberamos as contas do ex-prefeito Lísias de Araújo Tomé, exatamente nesse mesmo rito. Então, eu abro a palavra aos senhores vereadores. Eu peço a palavra. A palavra, vereador Jorge Bocasanta. Eu nem ia falar, mas como que a gente não vota politicamente, sim para o bem da cidade, eu queria fazer umas perguntas para o nosso prefeito. O que você me diz das construções inacabadas do aeroporto, dos postos de saúde e das escolas? O que faltou no teu governo para que o dinheiro público fosse assim bem zelado, vamos dizer assim? Que eu tinha percebido assim, que tinha umas obras e já tinham sido pago 80% e no fundo tinha 50% dela concluída. O que você me diz nesse itens, assim, seu prefeito? Muito bom. Eu, embora esteja um pouquinho fora do foco, mas não tem problema, faço questão de responder, porque eu acho que é uma pergunta muito importante para a sociedade. Então, veja bem, a obra do aeroporto. Nós tínhamos dinheiro, não do município. O município preparou apenas a terraplanagem, e, enfim, preparou o local da obra. O dinheiro do governo federal, 4 milhões e pouco, e mais 3 do governo estadual. A obra estava orçada em 7.200.000 reais. Participaram 17 empresas da licitação. A licitação não foi feita em Cascavel. A licitação foi feita pelo governo do estado do Paraná. Foi eles que fizeram a licitação. O município apenas ficou trabalhando e articulando para que essa obra saísse o mais rápido possível. A empresa que ganhou, e eu faço uma ressalva aqui, eu digo irresponsavelmente, na ânsia de ganhar a obra, deu 30% de desconto. E quando eu vi isso, que tinham dado 30% para ganhar lá, imediatamente eu falei, vamos ter problema. Questionei eles, falei o que tinha que falar, eles garantiram que iam tocar a obra, chegou no meio da obra, eles faliram. Fecharam e abandonaram a obra. Bom, eu não posso no outro dia colocar uma nova empresa lá. Eu demoro um tempo para fazer o distrato daquele contrato. Então eu demoro um tempo. Esse tempo, depois eu demoro outro tempo para fazer o projeto e o orçamento. Depois eu publico e daí é que mais 70, 80 dias que você vai fazer a licitação. Tanto é verdade que se fosse tão fácil assim, o prefeito Paranhos já tinha resolvido, faz 5 meses que ele está no governo. Então não é fácil assim. Então a questão do aeroporto é essa. Está sendo feita uma nova licitação, nós já encaminhamos antes, fizemos a primeira parte que era nossa, o outro governo tem que fazer, está fazendo, orçamento, enfim. Eu acho que acerta logo essa obra e provavelmente o governo do Estado e o governo federal possam até repassar esse dinheiro que está lá, 4 milhões à disposição dessa obra, está lá depositado. Talvez eles repassem para o município e o próprio município possa fazer a licitação por aqui também, eu imagino. Pois bem, posto de saúde, vamos pegar aquele lá do presidente. Isso. Aquele do presidente também foi uma empresa que ganhou a licitação e quando chegou lá pelos 70%, 80% da obra, ela abandonou a obra. E nós não temos mecanismo para pegar o cara pelo pescoço e ir lá e falar para ele, termine aqui o contrato e cumpra com a tua responsabilidade contratual. Você não consegue fazer isso. E nem a lei me permite fazer isso. O que nós fizemos então? Quando ele abandonou a obra, nós imediatamente começamos o processo. Fizemos a licitação. Porque daí tem que ter um novo orçamento. Quanto vai custar essa outra parte que falta? Às vezes falta 70, às vezes falta 20. Quanto vai custar isso? Você tem que partir de um orçamento. E essa parte nós fizemos tudo, estava tudo pronto. Quando o prefeito Paranhos chegou, era só mandar a nova empresa iniciar a obra.
ele nem teria tempo para dizer, ó, mandei retomar essa obra aí. Não, só mandou retomar porque tinha um trabalho já de 4, 5 meses antes, que veio preparando para daí ele também fazer isso. Aqui no Catarinense também, a mesma coisa. Então nós temos que criar uma lei para proteger as obras públicas, porque vai chegar ali na frente, nós sempre vamos pegar pelo menor preço e a péssima qualidade do serviço. Porque é assim que a lei funciona. Nós tínhamos que mudar essa lei, exigir seguro, exigir capital mínimo, porque senão depois ela não entrega, exigir que ela tenha lastro para suportar uma obra daquela. E eu quero dizer, vereador, que nós nunca pagamos nada adiantado. A gente só paga quando o técnico, o engenheiro, vai lá, mede a obra, dá o atestado da medida, tem 10 dias para que essa nota tramite, e em 10 dias a conta, o dinheiro está automaticamente. Ele não precisa vir pedir nada, favor nem para prefeito, não precisa pedir nada para o secretário de Finanças, é automático, o pagamento vai para ele. Então, não existe pagamento de obra adiantada, porque todas as obras era respeitado esse trâmite da medição do que fez, do que deixou de fazer. Então, nesse sentido, nós temos obra. Paradas, parou, porque as empresas abandonaram a obra, mas eu tenho certeza absoluta que não teve nenhum tipo de prejuízo, assim como o aeroporto, só pagava depois da medição. Então, ele parou lá em 55%, em torno disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele só recebeu aquilo que fez. Então, isso eu posso lhe garantir que não tem nenhum tipo de prejuízo dado à comunidade. Só, não foi uma falha no edital de não ter colocado uma empresa ter um certo capital, porque deu um prejuízo para a cidade. O aeroporto, os dois. Sim. E não tinha como, não foi uma falha de não ter colocado no edital que as empresas que vão tomar essas obras ter um passado, vamos dizer assim, porque essas duas empresas, pegaram o Pioneiro Catarinense e o Presidente, foi de uma empresa e tinha 4 bitorneiros e 40 metros de andaimes. Isso aí não faltou administração pública nesse sentido? Não teria dado prevenir essa falha? Pois bem, um tempo atrás, a gente, quando contratava uma obra, o Poder Público contratava uma obra, ela exigia no edital um seguro. A lei não permite mais. Hoje, as microempresas, a lei facilitou a vida delas, elas vêm, elas não precisam de justificativa, de lastro, de nada. Elas vêm e têm direito a levar no mínimo 25% da obra. Então, ficou muito difícil. Se não mudar a lei 8666, nós vamos ter muitos problemas e muitos prejuízos para a sociedade. Tem que mudar. Eu defendo essa ideia do capital mínimo, eu defendo a ideia de que a empresa tem que mostrar sua capacidade técnica para fazer, porque senão realmente elas não conseguem fazer e dão prejuízo. Uma das empresas que estava fazendo lá o Presidente, nós abrimos 5, 6 processos contra ela, processo administrativo. E ela foi julgada. E ela foi punida, mas imediatamente ele já criou outro CNPJ e já veio e continuou pegando obra. E esse mesmo cidadão hoje está batendo na administração passada, porque nós exigimos que ele fizesse as obras. E ele não fazia, ele vinha e pegava a maioria das obras, porque ele dava o menor preço, e nós não tínhamos como barrá-lo. E me parece que agora o processo dele está sendo relevado, não, isso era perseguição. Esse mesmo cidadão, se continuar assim, vai dar muitos prejuízos para essa nova administração. Isso eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. E eu vou dizer até o nome dele, Ozelame, para que quando ele fique falando na imprensa, eu sou o Ozelame, para vocês saberem que ele é o cara que enrolou a prefeitura, não cumpriu seus contratos, foi punido, foi afastado e malandramente criou CNPJ diferente para poder continuar logrando
os cofres públicos, ou seja, pegando a obra e não concluindo. Esse é o maior prejuízo que a gente pode dar para uma sociedade. Continua aberta a possibilidade dos senhores vereadores para fazer questionamento. Peço que seja acerca do parecer. Não havendo, então, mais nenhum questionamento por parte dos senhores vereadores, agradecemos a presença do ex-prefeito Edgar e deixo também a palavra livre para as considerações finais, prefeito. Muito bem. Eu quero, primeiro, agradecer pela atenção de todos. Segundo, o dia que me convocarem para vir na Câmara, para a gente falar de todos os assuntos, uma pauta aberta, para que eu possa dizer para os vereadores algumas coisas que provavelmente tenham dúvida, para mim poder vir esclarecer e ter a humildade de dizer, nisso nós erramos mesmo. Mas naquilo que nós não erramos, nós também ter o direito de defender. Não, isso foi assim, aquilo foi assado, esse assunto funcionou de tal maneira. Então, presidente, eu queria me colocar à disposição para mim estar presente no dia que os vereadores acharem que quiserem me convocar. Eu estarei aqui com o maior prazer para a gente falar dos assuntos administrativos e que eu tenho certeza absoluta que isso pode enriquecer. O debate enriquece, o debate esclarece, o debate dá oportunidade do contraponto. E aí a gente pode esclarecer muita coisa à população. E o nosso dever, como políticos, esteja onde estivermos. O nosso dever é tornar os nossos atos cada vez mais transparentes. Sejam eles de cunho mais polêmico ou menos polêmico, mas essa é a nossa obrigação. A transparência daquilo que nós fizemos no exercício do nosso mandato delegado pelo povo. Então, eu fico muito grato pela oportunidade, presidente. Muito obrigado a todos, um grande abraço e desejo mais uma vez um grande trabalho pelo município de Cascavel. Obrigado. Obrigado ao prefeito Edgar Bueno. Então, continuamos aqui, senhores vereadores, em discussão o projeto de decreto legislativo 01 de 2017. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Celso Dalmolin. Senhor presidente e demais vereadores, só quero colocar para vocês que foi falado aqui bastante sobre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e lembrando aos senhores que o STF decidiu, através de recursos extraordinários, números 84, 88, 26 e 72, 97, 44, que a competência para julgar as contas do prefeito é da Câmara de Vereadores, cabendo ao Tribunal auxiliar a Câmara. Então, foi falado muito aqui sobre o tribunal, saibamos que a responsabilidade é nossa, nós que decidimos, certo? E o STF deixou bem claro que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná auxilia a Câmara. Então, não temos problemas com o Tribunal de Contas, mas podemos decidir o voto de cada um, e cada um decide como quer a votação. Então, fica claro isso aos senhores, para que nós sabemos que nós temos a soberania, nesse momento, para essa votação. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 01 de 2017. Em votação, proceda a votação nominal, senhor primeiro secretário ad hoc desta sessão, vereador Pedro Sampaio. Vereador Alessio Espínola. Contra. Vereador Cabral. Favorável. Carlinhos Oliveira. Contra. Celso Dalmolin. Contra. Damasceno Júnior. Contra. Doutor Boca Santa. Contra. Fernando Halber. Contra. Jaime Vazata. Favor. Josias de Souza. Contra. Mauro Seiber. Favor, parecer. Mazuti. Favorável. Misael Júnior. Contra. Olavo Santos. Parra. A favor. Paulo Porto. Favorável. Pedro Sampaio. Favorável. Policial Madril. Contra. Rômulo Quintino. A favor. Serginho Ribeiro. A favor. E Valdecir Alcântara. Contra. Só um pouquinho, senhor presidente.
10 votos contra e 9 a favor, senhor presidente. Com 10 votos contrários e 9 votos favoráveis, senhores vereadores, como estabelece o artigo 30 da nossa Lei Orgânica Municipal, que afirma no seu inciso 1º que depende do voto favorável, além de outros casos previstos nessa lei, de 2/3 dos membros da Câmara, a autorização para a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, e a rejeição obteve apenas 10 votos, então fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação com ressalvas das contas do município do ano de 2014. Sendo esse o único item dessa sessão extraordinária, encerramos a presente sessão. Viu, você vai junto? Espero que seja reconhecido, né?